Neste vídeo, vamos falar um pouco mais sobre instrumentação da Rigol. Nesta semana do Técnico Rigol, em que eu fico muito honrado em poder fazer parte com vocês desta semana. E de primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Rigol pelo convite de poder participar junto a um time aí de professores profissionais da área de eletrônica, que vem aqui trazer um pouco de conteúdo para todos vocês, todos que também são amantes, assim como eu, da eletrônica. Eu sou o Daniel Scherer, do canal Eletrônica e Tecnologia, um amador e apaixonado por eletrônica, que vou passar essa hora com vocês aqui falando um pouquinho mais sobre essas instrumentações da Rigol. E hoje nós temos alguns equipamentos novos aqui na bancada que eu vou apresentar para vocês e, usando como um pano de fundo, falar um pouco aí sobre amplificadores, falar um pouquinho mais de alguns conceitos, que é nada mais do que uma continuação do ano passado. Então, para quem não viu, o vídeo ainda está disponível da semana do Rigol, do Técnico Rigol do ano passado, vocês estão convidados a assistir também. Mas não é só isso. Quem assiste todos os vídeos da semana do Técnico Rigol ainda conta com um sorteio de equipamentos Rigol. Sim, são alguns equipamentos que a Rigol disponibiliza para sortear para vocês que estão assistindo aqui a semana do Técnico Rigol. É uma oportunidade quase única de ter equipamentos da Rigol. Eu digo quase por quê? Porque nós estamos entrando em novembro e agora nós estamos com a Black November da Rigol. Então, em todos os distribuidores Rigol, vocês encontram ofertas que vocês não encontram em outra época do ano. Então agora é hora de aproveitar, né, fazer aquele investimento então na bancada, aproveitando os bons preços, aproveitando essa época do ano, se dando um presente de Natal. Então é sempre o melhor momento, é agora em novembro, na Black November da Rigol. E como eu digo sempre, né, aproveitem e façam essas compras com preços muito melhores do que no resto do ano, em distribuidores oficiais, porque vocês estão equipamentos de alto padrão, e equipamentos desses precisam sim ter uma nota fiscal, ter uma garantia, e vocês encontram isso nos distribuidores. E abaixo vocês têm o link da Rigol, em que vocês têm lá tanto as questões de sorteio, quanto as questões dos distribuidores, e sempre na página da Rigol vocês encontram tudo isso, inclusive a lista dos distribuidores autorizados para vocês fazerem as compras de vocês. E eu queria contar um pouquinho antes da gente começar. Estou enrolando um pouco no início, não é isso. Realmente estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de ter essa oportunidade de falar cara a cara, já que meus vídeos normalmente acabam sendo diretamente na bancada, eu nem apareço. Então nessas poucas oportunidades é sempre legal de poder estar aqui olhando olho no olho com vocês. E eu queria aproveitar aqui e contar um pouquinho da minha história com a Rigol. Como que eu estou aqui hoje falando com vocês. O canal Eletrônica e Tecnologia não é um canal profissional, como eu disse, é um canal de um amador que é apaixonado por eletrônica. E como é que eu cheguei, como é que a Rigol chegou em mim, ou como é que eu cheguei na Rigol? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas como é que ele chegou lá, como é que ele consegue fazer os vídeos mostrando os equipamentos da Rigol, como é que a Rigol empresta equipamentos para ele poder fazer esses vídeos, e muitas vezes ser o primeiro a mostrar, como foi o MHO 98, eu acho que eu fui um dos primeiros canais, depois dos da China, a mostrar esse equipamento aqui no Brasil e na América do Sul, porque eu acabei criando uma relação de confiança com a Rigol. Eu queria contar um pouquinho para vocês, para ver que as coisas não são tão fáceis assim. Não é simplesmente um dia a Rigol resolveu me mandar um equipamento. Tudo começou quando eu fiz os 100 mil inscritos e, por, sei lá, nem sei o que me deu, eu entrei na página da Rigol e mandei um e-mail para eles, para a Rigol americana, dizendo que eu tinha um canal de eletrônica e que eles não queriam fazer uma review de um osciloscópio deles e que eu estava disposto e etc, etc, etc. Não demorou muito, o representante aqui do Brasil da Rigol, o Bruno, então um abraço para o Bruno, acabamos virando bons amigos, o Bruno me ligou e me explicou um pouco da situação, que não tinha assim como ele mandar um equipamento para mim agora, etc. Isso foi um pouco antes da pandemia, num início de ano. Conversamos acho que por 1 hora, ele comentou de alguns distribuidores que poderiam ajudar e assim por diante, mas que no momento ele ia ver, então ia ver. E passou o tempo, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 1 ano, e eu nunca mais ouvi falar da Rigol.
Quando, não mais que de repente, o Bruno me liga no final de ano, do ano seguinte, me liga e me diz que eles estão planejando fazer algumas campanhas com a Semana do Técnico Rigol para trazer mais conteúdo sobre os equipamentos da Rigol, e me convidou para ser um dos participantes, um dos poucos participantes. É óbvio que eu fiquei muito honrado, muito feliz, e foi a primeira vez que eu fiz um review de um equipamento da Rigol, que foi o DHO-802, que é um osciloscópio de outro nível, como você sabe. E aí começou a minha relação com a Rigol, uma relação de confiança, uma relação de amizade, uma relação profissional, apesar de que, eu sempre repito, né, eu não sou profissional, então às vezes até a balança fica um pouco estranha, né, porque eu não tenho talvez o mesmo tempo, a mesma dedicação e nem mesmo o mesmo conhecimento de que muitos outros profissionais da área, mas eu sou um apaixonado, isso com certeza, eu tenho certeza que você sabe disso. E foi assim que começou essa minha relação com a Rigol, né, com um distribuidor específico aqui da Rigol, e foi assim que eu estou hoje aqui com vocês na Semana do Técnico Rigol. E eu queria contar isso porque eu acho que as histórias sempre são legais, né? Entender os porquês das coisas e entender como as coisas chegam num determinado ponto é o que eu mais gosto. Eu acho que entender os porquês são importantes e eu estou muito feliz aqui de novo em estar com vocês nesse dia. E vamos então começar o nosso vídeo. Lembrem-se, vocês precisam assistir o vídeo até vir a palavra secreta. No meio do vídeo vou colocar uma das palavras secretas que vocês precisam ter todas as palavras de todos os vídeos para poder concorrer aos equipamentos da Rigol. E de novo, o link para vocês fazerem esse cadastro está aqui embaixo na descrição. Vou colocar também no primeiro comentário fixado para que seja fácil para vocês acessarem e acharem esse link. E vocês precisam sim assistir os vídeos e pegar essas palavras-chave. Então vou estar aqui com vocês e vamos ao vídeo. E neste vídeo vamos continuar a nossa saga sobre amplificadores. Claro, seguindo aquela mesma lógica do último vídeo, neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre a instrumentação da Rigol,
equipamentos fantásticos, excelentes, que a gente vai mostrar aqui na bancada alguns detalhes, algumas coisas como usar e alguns equipamentos novos que eu tenho certeza que talvez poucos viram, porque são coisas novas que a Rigol traz aqui para o mercado brasileiro. Mas, dando continuidade, o que nós falamos no último vídeo? Um pouco sobre amplificação e trouxemos de exemplo um amplificador classe A. O classe A é um amplificador de altíssima fidelidade. Um amplificadorzinho que a gente consegue ter a mesma qualidade sonora na saída do que a gente tem na entrada após sua amplificação. Porém, ele tem um grave problema. O amplificador classe A ele acaba sendo limitado pelo desempenho, pela eficiência dele. Por quê? Porque o amplificador classe A ele faz uma elevação, vocês lembram, né? Uma elevação de toda a minha onda de entrada para o lado, digamos, positivo, para uma entrada onde eu tenho que fazer o ponto quiescente, ficar no meio da minha potência, e aí eu tenho o transistor que faz a ampliação sempre ativado, sempre naquela zona de amplificação. Então não estou nem com ele saturado e nem ele em corte, e com isso eu estou gerando muito mais calor. Então boa parte da energia que entra, ela vira calor. Para vocês terem uma ideia, uma média de eficiência do amplificador classe A é em torno de 25%. Cada watt que entra no meu amplificador, apenas 0,25 vão virar som. O resto vira calor. Então, apesar da ótima qualidade dele, ele sofre com a questão da baixa eficiência. Então, se pensou num jeito diferente de fazer esta amplificação. A gente sabe que um sinal de sonoro, isso a gente já explicou detalhadamente no último vídeo, nada mais é do que uma onda de pressão que a gente transforma numa onda elétrica, então ele nada mais é do que uma onda elétrica em AC. O que quer dizer? Que eu tenho parte dessa onda no positivo e a parte dessa onda no negativo. E quando eu tenho no negativo, se eu botar num transistor normalmente, ele não sai som. Por isso a gente eleva toda a onda para o lado positivo. Mas existe uma outra forma de fazer isso. É eu amplificando a parte de cima com um transistor NPN e a parte de baixo com um transistor PNP. Desta forma, unificando as duas saídas, eu vou ter uma forma de onda amplificada, porém com altíssima eficiência. Por quê? Porque eu estou não mais tendo que jogar todo essa onda para o lado positivo e eu amplifico quando está positivo eu amplifico com NPN, quando está negativo eu amplifico com PNP, e desta forma eu consigo usar o transistor apenas quando ele realmente precisa. E aí eu não preciso dar com ele sempre numa zona ativa, inclusive numa zona alta, onde eu acabo tendo que manter aquela energia que gera calor, porque eu estou sempre com ele numa zona de amplificação. E aí eu consigo ter muito mais eficiência, chegando a 80% de eficiência neste tipo de solução. Porque quando eu estou no lado negativo, o NPN está desligado. Quando eu estou no lado positivo, o PNP está desligado. Desligado que eu digo está em corte, não está gerando calor, não está passando energia por ele, então eu tenho muito mais eficiência. E aí eu tenho uma onda de saída de um amplificador classe B, só que nós temos um problema. Infelizmente ele não ficou perfeito. E por que ele não fica perfeito? Vou mostrar para vocês agora aqui no nosso multímetro um detalhe que acaba, digamos, atrapalhando um pouco esse circuito classe B, que é um circuitos inclusive pouco encontrados hoje em qualquer literatura, qualquer pesquisa, exatamente pela ótima eficiência dele, mas o seu problema na sua saída. E mostrando aqui, vamos aqui dar uma olhada então no nosso Rigol 858, o multímetro de bancada da Rigol, de 5 dígitos e meio, absurdo. Bom, quem não viu ainda o review deste equipamento, aconselho a ver aqui no canal. Então vocês, depois de terminar esse vídeo e assistir o vídeo do o próximo professor, vocês deem uma olhadinha lá no vídeo de review deste multímetro. Bom, esse multímetro da Rigol, primeiro, conta com essa tela
maravilhosa, uma tela de 7 polegadas colorida touchscreen. E eu liguei ele aqui e estou na parte de medição de resistência, né? O pessoal pergunta, mas ele fica pulando. Sim, porque ele pega a resistência do próprio ar e acaba gerando um pequeno ruído. Então não se preocupem muito com isso, isso é relativamente normal, mesmo que eu coloque em tensão, por exemplo, vocês vão ver que ele está pegando aí uma pequena tensão do ar. O nosso objetivo aqui é pegar um transistor, esse aqui é um NPN, é um TIP 41C, bem tradicional, podia ser qualquer outro transistor, e o que eu quero mostrar para vocês é que dentro deste transistor eu tenho um diodo. Então ele tem, né, um transistor é NPN, ou seja, ele tem como se fosse 2 diodos dentro. E com isso, você sabe que o diodo tem uma queda de tensão quando passa por ele. Vamos mostrar aqui. Olhando o nosso multímetro, eu preciso chegar no diodo. E vocês vejam que aqui no menu deste multímetro eu não tenho o diodo. Como é que eu chego no diodo? 2 formas. Uma é apertar o botão Shift e a segunda, que ele vai trazer a segunda função. Veja que ele deixou em coloridinho aqui aceso o Shift. E eu aperto aqui porque vejo que o diodo está na segunda função. E aí eu entro na opção diodo. Uma segunda opção de trocar as funções, que se eu não quiser usar o teclado, pelo próprio display vocês apertam o diodo ou qualquer a seleção que a gente tem aqui, e aí eu consigo selecionar o que eu quero. Então, seleciono diodo, ou seleciono continuidade, ou seleciono tensão, e aí tanto faz, tudo vocês conseguem fazer pela tela dele, é muito fácil e muito rápido de se usar. Então agora eu estou na medida de diodos. E se eu vou fazer medida de diodo, eu vou pegar aqui o meu transistor e vou fazer a medida aqui. Vou botar o positivo na base dele e aí vou fazer a medida para ver a queda de tensão no diodo. E vejam que está lá. Ele tem uma queda de tensão. Opa, estou escapando aqui. Pronto. Ele tem uma queda de tensão de 0,58, quase 0,59, bem tradicional dos diodos. Então, quando eu passo, quando a minha base vai acionar o meu transistor para sair do corte, ela tem que superar esse diodo. Então, ela só supera a partir do 0,58 volts, ou 0,580, né, se nós pensarmos em milivolts. Para superar essa tensão, eu tenho um pequeno espaço dentro de uma linha. E numa linha que eu estou alternando entre positivo e negativo, a faixa do meio, que é entre o mais 0,58 e o menos 0,58, acaba não passando, digamos, a energia pelo transistor. Ele acaba não entrando numa zona ativa. E se ele não entra na zona ativa, ele não sai a amplificação do outro lado. E aí nós temos um problema do classe B, porque se chama de crossover. Eu fico com uma falha na saída de som nesta região. Quando a gente faz alguns projetos aqui, eu vejo diversos projetos sendo feitos na internet com 2, 3 transistores bem simples, é claro que o som sai distorcido, mas sai som. Ele só sai um pouco mais distorcido. Isso são inúmeros projetos que a gente encontra na internet, que são projetos que não visam uma alta fidelidade. Porém, não é o nosso caso. A gente quer alta fidelidade. E se eu quero alta fidelidade, o classe B acaba não sendo a melhor solução. Porém, eu quero mostrar para vocês que nós temos mais uma questão aqui. E qual é a questão? Se eu estou com um lado positivo do meu sistema sendo alimentado por uma fonte de energia positiva, se eu estou no lado negativo do meu sistema, eu tenho que estar sendo alimentado por uma fonte de tensão negativa, não é? Como é que a gente resolve isso com os transformadores? Normalmente, os transformadores, eu posso optar por uma saída positivo, neutro, negativo. Ou ainda posso usar 2 transformadores
em série e com isso eu vou gerar essa mesma saída. Vamos demonstrar isso aqui na prática e ver como isso fica. Então, se eu preciso de uma fonte negativa, o que eu vou usar? Um transformador, exatamente, um transformador com duas saídas, né? Então eu tenho uma saída de um lado, a referência, que seria a saída central, né? O pino central, e a saída do outro lado. Vamos fazer a medição. Veja que eu tenho aqui um transformador de 24 volts. Então a gente chama de 24 mais 24, por quê? Porque na verdade eu estou com um transformador com uma saída, com duas saídas, né, de 24. Vamos fazer esse teste aqui agora, usando novamente nosso multímetro e, claro, colocando em tensão alternada, lembrando que transformadores não são fontes chaveadas, transformadores, eu tenho uma saída AC, diferente de uma fonte chaveada que eu tenho uma saída DC. Então, vou ligar aqui, 220. Um detalhe, tá, pessoal? Muito cuidado, muito cuidado. Fui ligar antes. Eu sei que isso aqui não é o certo de fazer. Vocês, não sei se eu vou mostrar aí na edição, mas vou mostrar sim. Fiz uma gambiarra para ligar em 220. E, obviamente, os fios se tocaram e queimou tudo aqui em cima. Tive que trocar os fusíveis, etc. E estamos começando de novo. Então, muito cuidado. Não façam isso que eu estou fazendo aqui. Mas, sei lá, estou fazendo. Vou ligar aqui o 220. Então agora eu estou com ele ligado 220, estou com uma saída AC. E eu vou medir, então, um lado e o tape central aqui. E vejam que eu tenho uma saída de 24 volts. Então, 24 volts de um lado. E se eu for para o outro lado, continuo marcando meu tape central. Vou para outra saída. E eu também tenho 24 volts. Logo, eu tenho então 24 de um lado, 24 do outro. Então eu tenho mais 24 e menos 24. Eu sei que alguns, talvez não, né? Mas para quem for amador que nem eu, pode perguntar. Tá, mas não seria menos 24 de um lado e mais 24 do outro? E aí eu lembro vocês que nós estamos numa tensão alternada. Estando numa tensão alternada, eu não tenho tensão negativa. Né? Porque eu estou alternando os lados e não trocando positivo e negativo. Eu preciso primeiro retificar, filtrar e, quem sabe, regular essa tensão para poder usar ela num amplificador. E aí sim eu vou ter uma tensão DC para poder usar no amplificador. Então, por enquanto, ainda estou num jeito ainda mais rústico, estou no início do desenho. Né? E aí, com isso, eu tenho, colocando de um lado a outro, 48 volts. Aqui deu um pouquinho mais, mas por quê? Porque eu estou pegando do mais 24 até o menos 24. Olha o risco que eu digo isso, porque pode confundir. Mas eu estou pegando as duas extremidades. Quando eu estou de um lado é positivo, outro negativo, e quando eu viro é ao contrário. Então, na alternada, eu acabo não tendo uma tensão positiva ou negativa, porque eu estou alternando o sentido toda hora. Então, estou lá. Porém, vocês podem dizer, mas eu não tenho um transformador que tenha duas saídas. Eu só tenho um transformador de uma saída só. Então, deixa eu desligar aqui para não cometer o mesmo erro de antes de mexer e queimar tudo. Eu vou desligar esse pequeno transformador e vou ligar para vocês outros dois transformadores, que são esses dois que já estão aqui. Da mesma forma, eu tenho as minhas saídas, mas vejam que esse transformador, ele só tem duas saídas. Eu tenho dois transformadores iguais, só que cada um deles só tem uma saída. Sendo assim, eu não tenho como ter um tape central que seja, digamos, o meio entre um lado e outro lado. Então, o que eu posso fazer? Claro que eu posso fazer um tape central virtual usando um pequeno circuito. Mas eu quero mostrar para vocês que eu posso relacionar esses dois transformadores, colocando eles em série, e colocando eles em série, que é o que eu fiz aqui. Eu liguei a saída de um dos lados no outro. Colocando eles em série, eu vou ter a mesma coisa que eu tenho com o outro transformador com duas saídas. Porque eu estou colocando, a conexão passa a ser o pino central, é o central entre os dois transformadores. Vamos ligar aqui e testar para mostrar para vocês. Então, estou com ele ligado, vamos olhar lá no multímetro, vou olhar um dos lados aqui.
Então eu tenho lá uma saída de 18 volts. 18 volts de um lado, agora eu vou pegar desse transformador e vou botar no outro. Eu continuo com o mesmo pino referência que está aqui no meu negativo do multímetro, continua no mesmo lugar. E agora eu estou com 18 também. Então eu tenho 18 de um lado, 18 do outro. E da mesma forma, se eu conectar as duas extremidades, eu tenho 36 volts. E aí eu posso utilizar ele no meu amplificador, botando uma parte no positivo e uma parte no negativo. Mas lembrando, eu preciso antes disso ainda retificar, filtrar e, para um bom amplificador, ainda talvez regular ele. Deixar ele com o mínimo de ripple possível. Tá? Então o filtro também tem que ser muito bom quando a gente usa os amplificadores, porque no amplificador eu preciso ter uma qualidade muito grande de sinal. E o que eu quero dizer com isso? Ripple baixíssimo. Porque toda a ondulação, o ripple, né, que seria essa onda que eu tenho, todo esse ruído que eu tenho, ele vai interferir no som. Porque lembram que nós transformamos o pulso, né, a onda de pressão em uma onda elétrica, e ela nada mais é do que uma ondulação, né? Então todo o ruído que eu possa ter de uma fonte, ela vai, na hora que eu converter ela para uma onda de pressão, ela também vai fazer alguma pressão em cima, e ela pode gerar sons ruins. Então, no amplificador, quanto menos ripple, quanto menos ruído eu tenho, melhor. Por isso a importância de eu utilizar uma fonte de boa qualidade. E por isso que muitos audiófilos gostam de montar os seus amplificadores classe AB, que nós vamos falar neles, com transformadores e não com fontes chaveadas. Então agora, com uma carga colocada, coloquei aqui um resistor, não dá para deixar muito tempo, porque eu estou, claro, transformando em calor, e ele está chegando perto ali dos 20 volts, que são a saída, que dá um pouco mais sempre do que 18, e aí a onda fica um pouco mais perfeita. No meu caso aqui, esse transformador já estava trazendo uma onda de muito boa qualidade. E se eu quiser ver quantos volts estão saindo aqui no osciloscópio, assim como eu vejo no multímetro, vocês sabem, né? Aperto o medição, análise, e aí eu tenho o meu multímetro aqui. Já está pegando fogo a resistência. E eu tenho lá a minha saída. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu queria mostrar para vocês era só essa base dos transformadores, em cima das ferramentas que a gente tem, para mostrar uma outra ferramenta fundamental na bancada e que a Rigol traz. Assim, eu fiquei muito encantado, eu sei que vocês vão ficar também. Para quem gosta de instrumentação como eu gosto, e eu sei que vocês gostam, vocês vão ficar encantados. E vocês vão conhecer agora o DP932A. Exatamente. E o que é o DP932A? Confira comigo. Aproveitando aqui uma pausa rápida aqui no vídeo, já que nós estamos falando dos transformadores, vocês viram que esse transformador é um 24 mais 24. E este daqui é 18. Como pode um 18 ser tão maior que um 24? Bom, basicamente por causa da corrente. Então aqui eu estou falando de um transformadorzinho de 800 mA, enquanto aqui eu estou de um transformador de 5 amperes. E claro, quanto maior a corrente, eu preciso ter um fio um pouco mais grosso. Logo, os transformadores também são maiores. E, aproveitando ainda o intervalo, vamos lembrar da palavra-chave. Vou botar agora para vocês a palavra-chave na tela. A palavra-chave é tecnologia. Então anotem aí a palavra-chave em tecnologia, e aí vocês usam isso junto com as outras palavras-chave dos outros vídeos para poder concorrer aos prêmios da Rigol. Vale a pena concorrer, porque são prêmios absolutamente fantásticos. E agora eu quero falar para vocês, então, desta fonte, a Rigol DP932A. Semana do técnico, é hora de criar. Rigol na veia, o mundo vai ligar. Semana do técnico, o som vai pulsar. Rigol no sangue, ninguém
a Rigol também tem um conjunto de fontes de bancada muito precisas. E esse é um dos diferenciais. Claro, nós estamos vendo aqui uma DP da linha 900, mas ela tem desde a linha DP 700, que é uma fonte simples. Esta aqui é uma fonte simétrica. Ela tem a linha DP 800, que já é uma fonte bem mais sofisticada, que ela fica na mesma linha do DHO 800, da mesma linha do DM 858, que é o que nós temos aqui do multímetro, ou seja, do DG 800, ou seja, essa mesma linha 800. E nós temos a linha DP 900, que é essa que nós temos aqui. Que equipamento fantástico. Digo de passagem, ele é um equipamento que pesa quase 10 quilos, porque ele é com transformadores para que eu tenha o mínimo ripple possível, né? A mínima oscilação possível. Eu tento não falar ripple, porque, cara, o nome inglês a gente tem que saber traduzir tudo para português, né? Às vezes parece que esses nomezinhos em inglês só atrapalham. Então, a mínima ondulação possível. E nós temos ainda a linha DP 2131, que aí é um equipamento 2031, que é um equipamento um pouco mais sofisticado. Mas vamos falar um pouquinho mais da linha DP 900, que é esse que nós temos aqui. O que diferencia, por exemplo, da linha DP 800, já que as potências são muito similares? Por exemplo, a linha 800 ela trabalha com botões de menu e não com uma tela touch. Aqui nós temos uma tela 4.3 touchscreen, que eu faço toda a configuração por ela. Então ela é absolutamente intuitiva de trabalhar. A gente acaba esquecendo dos botões. Eu acho muito bonito esses botões aqui em círculo que a Rigol tem, mas eles tornam o trabalho um pouco mais demorado, né? Então, usar o touch com o teclado aqui fica muito fácil de trabalhar. Mas a linha 900 ela também conta com modelos. Então nós temos o 932A, o 932U e o 932E. A gente já sabe que na Rigol, quando termina com a letra E, é porque é um modelo mais simples. Então aqui também acontece isso. A gente tem todos eles trabalham com até 210 watts na saída, então em conjunto 210 watts. Mas a linha 932E, ela tem uma saída de até 30 volts 3 amperes na saída 1, 30 volts 3 amperes na saída 2 e mais 6 volts 3 amperes na saída 3. Já as linhas DP932A e DP932U, as duas trabalham com 32 volts 3 amperes cada saída. Lembrando que aqui eu tenho uma fonte simétrica, então eu posso trabalhar essas duas saídas, além de individualmente, também em série ou em paralelo. E aí é que nos interessa. Por quê? Se eu quero fazer um amplificador em que eu precise ter uma entrada positiva e uma entrada negativa, eu posso colocá-los em série e aí eu vou ter, igual como eu uso dois transformadores, eu tenho uma saída dupla, onde eu vou ter um sinal positivo, o sinal negativo e a saída de referência, né? O GND referência dele. E aí funciona muito bem, porque eu já tenho aí uma saída DC. Então ela já está retificada, ela já está filtrada e ela já está regulada. E eu tenho uma saída com muita qualidade. E aí por que usar uma fonte Rigol que tem um custo, sem dúvida nenhuma, mas lembrem-se, na Black November agora vai ser o menor preço que vocês vão conseguir de uma fonte dessas no ano inteiro. Por que uma fonte Rigol? Primeiro, estabilidade. Segundo, confiança nos valores. E terceiro, fontes mais comuns, à medida que ela vai esquentando, ela vai perdendo a precisão, o que já não acontece com a fonte Rigol. Ela tem uma ondulação menor do que 350 microvolts, 350 microvolts, ou seja, não é uma ondulação que vai atrapalhar a saída de som de vocês. E é por isso que quando a gente fala com amplificador, é claro que eu estou falando em quem quer trabalhar com amplificadores de alta fidelidade, né? Quer fazer uma coisa de qualidade. Então,
Quando é só uma brincadeira, às vezes não precisa ter toda essa precisão, mas as fontes da Rigol te trazem isso, essa precisão aí. Essa fonte ela pode ser ligada no computador, ela tem toda uma saída de comunicação na parte traseira, então tem USB, ela tem saída LAN, ela tem interface I/O, tudo ela tem para se comunicar com o computador, então vocês podem gerenciar, você pode capturar informações, tudo pela fonte. E como eu disse, ela pesa por isso 9,15 quilos, né? Quase 10 quilos essa fonte, ela é realmente muito pesada. Me espantou ela porque ela não tem uma frente muito grande, o que é bom, mas ela é profunda e bem pesada. Mas não é só isso, tem uma outra coisa dela que me encantou. Eu sei que isso é o menor das coisas, mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque você sabe que eu sou chato com isso. E eu estou falando destes cabos que vem junto com ela. Então ela traz 2 conjuntos de cabos de silicone, cabos bem grossos de silicone, muito macios, muito precisos, né? Encaixe perfeito, né? Ponta protegida. É diferenciado, né? Então, se eu estou falando aí em cabos da Rigol, ela tem a mesma diferenciação que a gente tem com o próprio equipamento. Diga-se de passagem, eu compro bastante cabos, vocês já viram que eu já mostrei alguns, já fiz a propaganda de alguns, mas nenhum é melhor do que esse. Esse é o melhor cabo que eu já vi, Banana Garra. Eu até vou ver se a Rigol não vende isso separado, porque que cabo diferenciado. Totalmente diferenciado. Então, vocês têm as 3 saídas, lembrando que a saída 3 ela é 6 volts fixa, ela não é uma fonte regulada, ela é 6 volts 3 amperes. Eu não entendo muito por que 6 volts e não 5, já que 5 volts acaba sendo que vários microcontroladores usam, é uma tensão que se usa também em celular. Porém, entendo que se contarmos que 4 pilhas são 6 volts, talvez essa tenha sido a opção dos 6 volts. Mas eu realmente iria gostar muito que fosse 5 volts. Mas lá, eu tenho a minha saída do Terra, então vocês têm uma saída aqui na frente para também, e as 2 saídas reguladas, 32 volts, 3 amperes. Logo, se eu colocar em série, eu vou poder ter até 64 volts, 3 amperes. Ou, se eu colocar em paralelo, eu vou poder ter até 32 volts, 6 amperes. Tudo nessa fonte. Como é que eu seleciono as coisas da fonte, as tensões? Então, tem algumas formas. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou pegar com a base A1, fonte 1. Então, eu clico no 1, eu trago o cursor, digamos, para o 1. Claro que se eu clicar o 2, eu trago o cursor para o 2 e o 3, o cursor para o 3. Como já é padrão nos equipamentos da Rigol, cada luz, cada cor corresponde às mesmas cores embaixo, e isso facilita muito o entendimento, porque também são as mesmas cores do painel. E quando eu ativo a fonte, da mesma forma, as luzes também são as mesmas cores do painel. E quando vocês ativam, ela já deixa mais forte. Olha que interessante, que detalhe que a gente acaba tendo com a Rigol. Esses acabamentos, eles têm um valor inestimável, né? Por que não caprichar no acabamento? E a Rigol capricha realmente muito no acabamento. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Vou selecionar, eu quero mudar a tensão do 1. Ela está aqui embaixo, vocês enxergam, 12... Opa, ela está em 12 volts, 250 miliamperes. Essa aqui está em 5 volts, 100 miliamperes, e a outra está com 100 miliamperes. Lá não tem a tensão porque lá é fixo 6 volts. Então, se eu quero configurar, eu tenho algumas formas. A primeira é eu simplesmente clicar no botãozinho aqui, ela ativa o cursor lá, e aí eu vou andando com as setinhas até onde eu quero mudar. Então eu quero mudar esse 2 aqui, vou mudar ele para 10 volts, ou vamos botar 24 volts. 4, venho para frente,
24 volts. Clico de novo, ele configurou 24 volts. Se eu apertar a saída, eu estou com uma saída de 24 volts. Outra forma de mudar é simplesmente clicando nele. Ele abre uma tela de configuração, onde vocês configuram aqui a tensão, vocês configuram o limite de corrente e as proteções, né? Qual o OVP e qual o OCP. E aí vocês ativam ou não as proteções. Então, por exemplo, eu quero mexer nos 24 volts, voltar a 12. Clico aqui, ele vem o teclado, eu digito 12 volts. E ele já mudou para 12 volts. Quero ligar a proteção. On. Quero ligar a proteção de corrente. On. Qual é a diferença da proteção para o limite? Né? Eu já falei isso algumas vezes. A proteção, se ele atingir essa tensão, ele vai desligar a saída. Então ele é uma proteção. Ele desliga a saída. Se atingiu, não deveria ter atingido, ele desliga a saída. Já o limite, por exemplo, se eu passar de 250 amperes, ele derruba a tensão, mas ele não desliga a saída. Então essas são as diferenças do limite para a proteção. Então a proteção normalmente a gente deixa no máximo e deixa ela ativada para que se eu chegar no máximo da fonte ela se desligue e não dê nenhum tipo de problema na própria fonte. Para fechar isso é só clicar de novo embaixo e ele já está configurado em 12 volts, 250 mA. Se eu apertar a saída, eu já ativei a saída. Então em cima está o consumo, embaixo está o que eu marquei. Por que está zero na corrente se eu botei 250 mA? Porque não tem nenhuma carga. Lembrem-se, a corrente ela é definida pela carga. Ela não é, eu não tenho uma saída constante de corrente se eu não tenho carga. Não tem como eu ter. Ah, mas eu posso trabalhar como corrente constante? Pode. É só definir a corrente que vocês querem, botar uma carga que consuma essa corrente e vocês terão essa corrente constante nesse limite que vocês definiram. Lembre-se, existe uma lei de Ohm protegendo isso. Bom, agora eu quero fazer uma saída simétrica. Eu quero pegar que a saída 1 e a saída 2 tenham uma saída simétrica. E eu vou, para isso, ligar esses cabos maravilhosos para a gente poder testar essa saída. Então, primeiramente, eu vou testar a saída simples, 12 volts, só para a gente poder testar aqui. Vou conectar o multímetro. Que vocês estão enxergando aí. Estou no DC, vou ativar a saída 12 volts. Saída 12 volts. Aqui está 11998, né, lá na última decimal, mas vejam que a saída é 12 volts perfeito. Veja, 12.001. A precisão desta fonte é fantástica, pessoal, fantástica. E mesmo com carga, não vou fazer agora botar carga, quem sabe num review futuro a gente possa fazer, mas essa fonte ela mantém uma precisão muito legal. Então ela tem um baixo ripple, uma baixa ondulação e uma precisão muito fantástica, que é o que a gente quer, né? Vou mudar aqui só para a gente ver, para 24. Estou em 24. Ativei a saída e está lá, ó, 24 volts, continua com uma precisão absurda. Eu sei que vocês estão vendo o quanto é prazeroso trabalhar com essa fonte. Botõezinhos de borracha, iluminados, né? Cara, é impressionante, impressionante. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Nós vamos aqui para outra coisa. Eu quero fazer uma comunicação, eu quero fazer uma saída serial ou uma saída paralela. Então eu tenho vários botões, inclusive ele tem como fazer uma saída arbitrária, ele tem como fazer análises, tudo isso tem nessa fonte. Alguns outros botões aqui, né, eu tenho como ligar e desativar, ativar e desativar todas as saídas ao mesmo tempo, né, só que ele me pede para se eu quero confirmar. Ele ativa todas as saídas ou desativa todas as saídas ao mesmo tempo. Eu posso resetar a fonte. Aqui eu tenho seleção de volts, seleção de milivolts. Assim,
o Enter, o voltar, tá tudo aqui embaixo e através desse botão grande iluminado que ficou super bonito também. Tá? Mas o que eu quero agora é a utilidades. E aí eu vou selecionar a saída. E aí eu vou dizer como eu quero esta saída. Vejam que ele está conectado no individual. E eu não quero individual, eu quero uma saída em série ou uma saída em paralelo. Vamos começar com a saída em série. Então, selecionei que eu quero uma saída em série. Ele já se configurou. Vou voltar para cá. E eu estou com uma saída em série. Logo, se eu ativar a saída 1, eu ativo automaticamente a saída 2. Eu estou aqui com 0 volts, eu vou desligar de novo. Vou botar 12, só para vocês verem aqui. 12 volts. E agora eu tenho 12 volts e 12 volts. Por quê? Porque é uma fonte simétrica. Então eu estou com as duas em simetria. Nós vamos testar agora para vocês verem que legal que fica. Vou testar com as duas saídas. Então, se eu ativar a saída, ele ativa as duas. Ele está dando 24 volts porque eu estou em série. Ele está dando 12 lá no multímetro. Por quê? Porque eu estou marcando daqui até aqui. Para ver a saída total, eu vou marcar daqui até aqui. E aí eu tenho 24 volts. Então eu estou fazendo as duas saídas. Agora, se eu colocar aqui, vou tirar daqui. Então eu tenho 12 volts aqui, menos 12 volts. Então eu acabo tendo 12 volts aqui e menos 12 volts aqui. Logo, essas duas saídas elas foram unificadas. Então, é como se esses dois cabos estivessem ligados um no outro. Então, eu tenho uma saída... Opa! Então, eu tenho uma saída que vai daqui até aqui, sendo esses dois cabos do meio unificados. E aí eu tenho uma saída em série. Então, menos 12 volts, mais 12 volts, que é o que a gente precisa. E os dois com total precisão. Se eu quiser usar os 24 volts, não tem problema. Eu pego desta cabo até este cabo aqui. 24 volts. E com total precisão. Então assim que eu vou alimentar os meus amplificadores. Com uma saída simétrica. Mais 12, menos 12, mais 24, menos 24, mais 32, menos 32. Tudo vocês conseguem configurar nessa fonte aqui. Mas digamos que vocês só queiram mais potência. Como é que vocês vão configurar ela? Da mesma forma, vocês vão selecionar utilidades, saídas, e vão dizer que agora vocês querem ela em paralelo. Então agora a fonte está em paralelo. Ele já deu o relézinho, já mudou a posição. E agora nós vamos colocar aqui 12 volts. Veja que ele sempre volta a zero. Achei um pouco chato isso, mas tudo bem. Vamos botar 24 volts. E agora estou em 24 volts. Quando eu acionar, ele também aciona as duas. A diferença agora é que eu vou ter os 24 volts em paralelo. Então eu posso ir até 6 amperes. Claro, aqui eu estou definido em 100 miliamperes, não faz sentido, né? Aqui eu estou ampliando. Eu posso ir a 5, 6 amperes de saída. Então eu estou trabalhando com as duas saídas em paralelo. Interessante, né? Vamos fazer um testezinho só para a gente brincar um pouco aqui. Vamos fazer uma tensão bem baixa para ver qual é a capacidade de qualidade de saída aqui. Vou voltar para o individual. Já clicou lá. Vou no 100 aqui. E vou definir que eu quero
200 milivolts. 200 milivolts. Agora vamos fazer a medida. E vamos ativar a saída. E olha só, 200 milivolts, o que vocês acham? E aí vem mais aquela outra questão, né? Que a gente já fez, quantos testes de fontes a gente já fez aqui? Ah, não pode usar o cabo, tem que botar direto na saída, porque senão não vai medir direito. Tá aqui, ó. Ligando no cabo do multímetro, não ligando direto na saída, e a precisão é absoluta. Porque são produtos de qualidade, a diferença é essa. A diferença é essa. Apresentado aí para vocês o Rigol DP932A, que é uma fonte de bancada da Rigol absolutamente fabulosa e muito indicada para quem gosta de trabalhar com amplificadores, uma vez que é uma fonte simétrica. Mas claro que não é só para amplificadores, né? Ela serve para toda a bancada de vocês. É sem dúvida apaixonante esse equipamento aqui. Mas voltando aqui para os nossos amplificadores, o que nós temos que pensar? Bom, temos o crossover do classe B. Como eu resolvo isso? A gente sabe que o crossover acontece por causa do diodo e da queda de tensão do 0,7, ou no caso do nosso exemplo aqui, 0,58. Como eu consigo resolver isso para que eu não tenha essa opção mais, ou essa lacuna mais de tensão? E aí a solução é relativamente simples, pelo menos no modelo, digamos, básico que nós vamos fazer aqui do amplificador. Nós vamos criar agora um amplificador classe AB. Por que AB? Por que o amplificador classe AB acabou se tornando uma coqueluche, digamos assim, dos audiófilos? Porque eu vou usar a lógica do amplificador classe B, ou seja, ter bastante eficiência, porém eu vou fazer uma pequena elevação no meu ponto de ativação, como se fosse um classe A. Então eu vou elevar um pouquinho a positiva, eu vou elevar um pouquinho a negativa, ou reduzir um pouquinho a negativa, no 0,7 volts. E como que eu faço isso? Ora, com um diodo. Se um diodo serve para mim fazer essa baixa, ele também vai me ajudar a eu colocar o meu transistor na zona ativa, porque eu vou usar ele como queda de tensão. Então eu vou pegar esse diodo aqui, estou usando aqui um 5408, é um diodo de 3 amperes, e por quê? Porque já que eu estou fazendo isso com um pouco mais de potência, então melhor eu usar um diodo de potência. Então eu vou aqui no meu multímetro e vou medir esse diodo. Vejam, esse diodo aqui está dando 0,49, 0,50, um pouquinho menos do que o outro. E aí nós vamos ter os problemas do amplificador classe AB. Os problemas não, os desafios, que são eu conseguir fazer com que esse valor, essa sobretensão, essa zona de ativação fique exatamente a do transistor. E aí que vem as complexidades dos amplificadores AB, porque eu preciso fazer com que ele fique o mais próximo possível desta queda de tensão. Além disso, é claro, eu vou fazer amplificadores que eu vou querer ampliações maiores, e aí por isso eu vou usar um tipo de lógica, por exemplo, dos transistores em Darlington, ou alguma coisa que eu possa fazer em cascata esses transistores, ou em paralelo a esses transistores, para que eu possa ter mais potência. Mas aí eu estou entrando em amplificadores um pouco mais complexos. O objetivo aqui é mostrar na instrumentação como é que eu vejo isso. Então a gente já viu agora o diodo, e eu vou mostrar para vocês o nosso amplificador. E aí alguns detalhes aí, olhando o projetinho final aí na tela para vocês. A primeira questão aí do projeto final. Eu estou usando 2 resistores baixos, bem baixos, 2 resistores de 0 ponto alguma coisa. Eu estou usando 0.4 aqui. E para que servem esses 2 resistores? Porque nem sempre eu vou ter transistores exatamente iguais. E se eu tenho eles diferentes, eu posso ter um desbalanceamento entre eles. E aí o meu som pode ter um comportamento
na onda positiva diferente da onda negativa. E aí com isso eu posso não ter o resultado esperado. Então esses dois resistores servem basicamente para que eu tenha uma equalização entre os dois transistores. Para isso que eles servem. Do outro lado, eu também tenho outros resistores junto com os diodos. Exatamente. O par de diodos vão servir como um elevador ou baixador da tensão, ou seja, eu vou colocar os meus transistores em zona ativa e aí com isso ele não vai ficar com aquela lacuna do crossover. Então eu estou colocando esses dois transistores já que eu tenho dois, eu estou colocando esses dois diodos já que eu tenho dois transistores também. E assim é que vai funcionar o projeto. Vejam que é um projeto bem simples, como eu disse, longe de ser um projeto perfeito, mas ele é o ponto de partida para que a gente possa ir evoluindo esse tipo de projeto. Isso é uma delícia, é realmente um circuito para brincar excelente. Ficar evoluindo, melhorando, dando mais potência a circuitos amplificadores é muito divertido. E para isso, nós vamos usar aqui os equipamentos da Rigol para demonstrar isso. E aí eu quero trazer mais um equipamento que eu não trouxe ano passado. E eu estou aqui com o DG902 Pro. Ano passado nós estávamos com a versão 800 e agora estou com uma versão 900. Né? Ele já é preto. Inclusive, deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Né? A nossa fonte DP932, que é da linha 900, entre aspas, ela é branca. Né? Poderia ser preta também. Então, Rigol, essa fonte aqui deveria ser preta, igual ao modelo mais sofisticado. Mas voltando aqui para o nosso gerador de sinais aqui. O DG902, ele é um gerador de até 70 MHz de 1.25 gigasample com 16 bits. E você me perguntar, tá, mas isso não é coisa que a gente tem quando a gente trabalha com osciloscópios? É da mesma forma, porque na hora que eu gero o sinal também precisa ter uma boa resolução, ele precisa também uma boa quantidade de pontos para poder gerar a frequência que eu quero com um desenho de boa qualidade. E o gerador de sinais acaba tendo 16 bits. Então esse gerador de sinais trabalha com 16 bits contra os 12 do leitor. E por que isso? Porque o gerar sinal, entre aspas, acaba sendo mais fácil do que o leitor, porque na hora que eu tenho que receber isso, eu tenho que ter muita velocidade de receber, armazenar na minha memória de profundidade e ainda demonstrar. Enquanto o gerador de sinais eu consigo ter um pouquinho mais de ganho. Então o processamento dele, 16 bits de saída, me garante eu ter mais qualidade ainda para que o leitor consiga ler. E isso é super importante. Então eu tenho 70 MHz e 1.25 gigasample nesse gerador. Eu coloquei aqui, só para a gente fazer o nosso teste, eu tenho 1 kHz, estou colocando um VPP de 3 volts, então 3 volts VPP, lembrando que para trocar isso aqui neste gerador é muito similar a toda a linha Rigol. Eu clico na opção, seleciono o que eu quero e VPP, e eu já selecionei 3 VPP. E lembrem-se, esse gerador ele tem um monte de funcionalidades que eu já mostrei lá no outro vídeo, mostrei no review da versão 800 também. Então vocês conseguem fazer combinações de ondas, vocês conseguem combinações entre as duas saídas, né, que só tem uma saída 1 e uma saída 2. Existe uma série de funcionalidades que esse gerador tem, é absolutamente perfeito, e eu já mostrei no review dele junto com o osciloscópio da Rigol a qualidade do sinal que ele gera, mesmo em altas frequências com pequenas tensões. E isso te garante que tu tenha uma boa ferramenta de testes. Então, o Rigol, o conjunto Rigol, vocês na bancada, vocês não vão ter nenhum problema. Vamos então dar uma olhada aqui. Eu já dei um pausezinho aqui na demonstração do osciloscópio, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem aqui. Quero falar um pouco do circuito que eu tenho aqui na minha mesa, para a gente entender bem ele. Então eu tenho aqui a entrada com os diodos. Deixa eu pegar um apontador aqui. Então eu tenho aqui a entrada do meu sinal, já com o osciloscópio canal 2, que está medindo aqui a entrada. E se vocês olharem aqui no osciloscópio, é a linha azul. E eu tenho um capacitorzinho de 100 nano. E aí depois eu tenho aqui os dois diodos, como eu falei para vocês, estou usando o 5408, estou deixando aí o projeto na tela,
É um projeto muito comum, você vai encontrar em qualquer lugar. Aqui são só o modelo que eu fiz, tá? 25408. Os dois resistores de 300 ohms. Então eles estão os dois aqui, são resistores de 5 watts. Precisa 5 watts? Se tiver resistor aí de 3 watts, vai ser o suficiente, mas eu preciso ter um resistor com um pouco mais de potência. Não tenho resistor de potência, não tem problema. Pega um resistor de 1K, 3 resistores de 1K, 4 resistores de 1K vai ser bom, e unifica eles em paralelo, vocês já vão ter um resistorzinho com uma potência ali de 1 watt. Né? Então aqui eu estou com resistores de 5 watts de 300 ohms. Depois eu tenho os dois transistores. Aqui eu optei por usar um BC348 e um 358, porque é o mais comum. Eu ia usar os chips, mas meus chips aqui acho que não são muito originais. Começou a dar um pouco de ruído, então deixei eles de lado. Vim para os BCs, que são inclusive mais fáceis de encontrar. O chip vai te dar mais potência, né? Então, para fazer realmente um amplificador, inclusive eu iria para uma linha um pouco até mais, um 3055, alguma coisa assim. Acho que daí vocês têm mais potência do que um chip comum desses. E na saída, os dois resistores de equalização. Aqui eu estou usando 0.4. Então, dois de 5 watts, 0.4. E aqui eu tenho os dois osciloscópios e o sinal na parte do GND dele, né, da referência, que é a mesma que eu estou ligando na da fonte, na saída do meio da fonte. Então a saída do meio da fonte, ela está ligando na mesma referência. De um lado eu tenho o positivo, do outro lado eu tenho o negativo, ou seja, eu tenho aqui o mais 9 volts e o menos 9 volts. Estou usando 9, poderia usar 12, sem problemas. Poderia usar 15, poderia. Tudo vai depender muito dos transistores que vocês estão usando e da potência que vocês querem na saída. E aí eu ligando então meu gerador de sinais. Agora estou com uma saída de tensão. Vou ligar a saída aqui e vou ativar aqui novamente o osciloscópio. E vocês veem que lá ele está lendo sem problema nenhum. Lembrando que, claro, eu estou com um pouquinho de ruído aqui. Inclusive estou usando essa manta aqui, que é uma manta aterrada. Né? Não sei se vai dar para ver aqui. Estou mostrando, mas ninguém está vendo. Ela é uma manta aterrada, né, para que eu evite um pouco do ruído. A minha bancada acaba tendo um pouco de ruído, principalmente por causa dessa base de corte, que é linda. Acho que no vídeo fica muito bonito. E eu vejo que tem várias pessoas que também começaram a usar, inclusive azul igual a minha, mas ela não é a ideal para a gente mexer com essa eletrônica mais detalhada, porque ela não evita a estática, né? Então essa aqui não é a ideal, já essa aqui é feita para a bancada mesmo. E tá aí o nosso amplificador sendo medido e sendo gerado com as ferramentas da Rigol. É realmente um sonho de consumo esses 4 equipamentos aqui na bancada em linha. Então são realmente equipamentos fantásticos, e eu mesmo vou dar uma olhada aí como é que está essa semana do técnico Rigol com a Black November da Rigol, porque vou tentar, quem sabe, comprar uma fonte dessas para poder ter aqui. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Rigol também pelo apoio na edição do meu livro. Então, foi um trabalho grande e foi apoiado pela Rigol. Então, agradecer muito a Rigol por toda a parceria que a gente tem, que eu contei para vocês aí desde o início, como ela ocorreu. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, palavra-chave tecnologia. Assistam todos os vídeos da semana do Técnico Rigol e concorram a vários prêmios. Link aqui na descrição. Era isso e valeu! Já imaginou que você poderia conversar com os equipamentos da Rigol que estão na sua bancada, enviando comando, recebendo resultado de teste? Então, eu sou o Fernando Ferreira e você quer aprender a programar seus equipamentos da Rigol, conversar com eles via Telegram, receber notificação direto da sua bancada? Então vem comigo para a Semana do Técnico Rigol. Vai ser do dia 3 de novembro a 10 de novembro, evento 100% online gratuito, e se inscrevendo você ainda pode concorrer a um osciloscópio Rigol.
Então não perde tempo, vem com a gente, vai ter uma galera muito forte em manutenção. Abraço!